epileptoide muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça, e geralmente é a enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais, e se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador tanto tempo quanto seja necessário. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. Ajude a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Para ter mais informações, ligue para o telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje, conversamos com o Dr. Sebastião Alvernaz, médico neurologista, que está falando um pouquinho mais sobre a epilepsia. Bom, Dr. Sebastião, no bloco anterior, conversamos um pouquinho sobre o enfoque espiritual, certo? Como que a ciência pode ajudar esse enfoque espiritual e vice-versa? Como o lado espiritual pode contribuir um pouco para a ciência na elucidação, né, de fatos da epilepsia que ainda não estão bem esclarecidos? Hoje, assim, nós temos dentro da ciência alguns instrumentos que podem ajudar em pesquisa, por isso que eu acho que a ciência estaria ajudando na parte religiosa, é que, vou citar um tema aqui, por exemplo, medicina baseada em evidências, que é o genérico negócio, o termo. Que é o seguinte, se a gente ajudar através de trabalhos científicos e tentar publicar o seguinte, que como a parte espiritual da pessoa, né, em termos assim, dele fazer prece, fazer oração, se isso repercute na vida dele, for bom para ele, você não precisa explicar a causa. Já sendo bom para o indivíduo, já serve para a ciência como um indício de que a coisa pode ser realizada. Entendeu? Então, assim, você pode pegar esse instrumento da ciência e tentar ajudar a colocar a parte espiritual na ciência. Por quê? Você pegando do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, que define como ser bio, psíquico, sócio, espiritual, se a gente formos vermos hoje ainda a parte espiritual, a abordagem espiritual numa patologia, ela é muito pouco explorada, né? Então, se nós enxergarmos o ser como um ser espiritual, não tem que primeiro provar que existe alma. A gente tem que provar que orar, ser bom, ter bons pensamentos, ter boa ação, ela atua no seu corpo. É um diferencial. É um diferencial. Se isso der estatisticamente significante, é o que importa. Eu não preciso provar se ainda existe alma, não. Isso fica um outro passo, um outro ponto na frente. Então, a ciência pode ajudar nesse aspecto. E a religião pode ajudar no ponto de resgatando esses sentimentos principalmente que o Cristo deixou de ensinamento, de perdão, que isso, se você praticar, ela possa refletir em seu corpo, entendeu? Então, é uma parte que a ciência ainda não estuda algumas pessoas, mas ainda numa abordagem, principalmente nas patologias mais psíquicas. Mas nós estamos falando das patologias que têm repercussão já no corpo físico, né? Então, assim, a ciência pode nos ajudar a entender o ser como a mente ou um espírito atuando no corpo, não só o corpo produzindo aquilo. Até mesmo por isso que a terapêutica, né, complementar espírita
passes, água fluidificada, auxilia bastante esses processos. Isso. E não excluindo o medicamento, lógico. Por isso, assim, isso ainda hoje é feito, algumas pessoas têm pesquisa, mas de uma forma empírica. Ela precisa ser mais passada para o papel, para ela ser replicada para outras pessoas. Aí você ganha uma validade maior. Né? Então, se eu rezar, orar, ela tem aplicação, então ela tem que ter uma resposta independente da religião que a pessoa tenha. E essa religiosidade, espiritualidade também ajuda a sua área, né? A área de neurologia. Ela ajuda, como tudo na vida, né? Ela tem os prós e os contras, né? Porque também tem pessoas que acham que, igual você perguntou, tudo é religioso e ela também não faz a parte dela. Não. Então, por exemplo, um epilético que tem uma síndrome, é o que eu falo, ele tem que buscar o equilíbrio dele. Então ele tem que tomar o remédio, se o médico prescreveu, para ele buscar o equilíbrio dele, para ele não ter aquelas crises, entendeu? E ele, se puder atuar na parte social, na parte espiritual, melhor resposta ele pode ter, até a adesividade. Porque tem trabalhos científicos já mostrando que quando a pessoa tem uma parte religiosa que ela se envolve, a adesividade dela ao tratamento é melhor. Doutor Sebastião, nós vamos agora uma breve pausa para o nosso intervalo. E não se esqueça, se você nos assiste pela galeria offline, basta clicar no link Bloco C e assistir a terceira parte do programa de hoje. A epilepsia possui muitas relações com mecanismos naturais das provas e expiações no contexto das causas atuais e anteriores das nossas aflições. Assim, apesar da epilepsia ter uma causa orgânica, a influência espiritual para que ela aconteça não pode ser ignorada. Narra André Luiz um caso no qual, durante uma convulsão epilética, o obsessor, ligando-se a Pedro, produziu uma convulsão generalizada tônico-clônica. O mentor Aulus afirmou que ali se verificou um caso de possessão completa ou epilepsia essencial e analisa que, no setor físico, Pedro estava inconsciente e não teria lembrança do ocorrido, mas estaria atento como espírito e, nessa condição, arquivaria a ocorrência enriquecendo-se.